بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas que são um resumo do livro Jilbab al-Mar'ati al-Muslima, o Jilbab da mulher muçulmana, do autor, o nobre Sheikh Muhammad Nasir ad-Din al-Albani, rahimahullah. E na aula de hoje passamos à terceira condição do Jilbab da mulher muçulmana. Então o autor disse, a terceira condição, que é que o jilbab seja espesso e não transparente. A terceira condição do jilbab da mulher muçulmana é que ele seja espesso e não transparente. Então é uma condição que o jilbab seja espesso e que não seja transparente. Caso contrário, o corpo não é escondido. Caso contrário, o corpo não é devidamente coberto. Quanto às roupas transparentes, não fazem senão aumentar a tentação e o charme da mulher. Aqui, Sheikh al-Albani, rahimahullah, nos diz que as roupas que são transparentes não fazem senão aumentar a tentação e o charme da mulher. Sheikh al-Albani, rahimahullah, mencionou uma evidência, dizendo, e acerca disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, no hadith relatado por At-Tabarani, سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات. Nos últimos tempos que viverá a minha comunidade, isto é, no fim dos tempos, antes do fim do mundo, na minha comunidade aparecerão mulheres nuas, mesmo estando vestidas. Elas colocarão sobre as suas cabeças um género de bossa de camelo. Amaldiçoem-nas.
amaldiçoem-nas, pois elas são amaldiçoadas. Repito, esta evidência, este hadith mencionado pelo autor, rahimahullah, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informa que nos últimos tempos, isto é, pouco antes do fim do mundo, na sua comunidade, isto é, entre os muçulmanos, haverão mulheres ou aparecerão mulheres nuas. Nuas, mesmo estando vestidas. Quer dizer que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam as descreveu nuas, além de elas estarem vestidas. E depois disso, elas colocarão sobre as suas cabeças um género de bossa de camelo. E depois de nos ter informado acerca deste tipo de mulheres que aparecerão na sua comunidade no final dos tempos, nos disse de as amaldiçoarmos. Amaldiçoem-nas, pois elas são amaldiçoadas. E no outro hadith, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, mencionou uma segunda evidência a esta condição, dizendo, e no outro hadith, relatado por Muslim, يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما وذكر صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Nesta segunda evidência, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: há dois tipos de pessoas do inferno que ainda não vi. Há dois tipos de pessoas do inferno que ainda não vi. Uma delas, um destes tipos de pessoas do inferno que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ainda não tinha visto, mencionou mulheres nuas, mesmo vestidas. Mulheres nuas, mesmo se estão vestidas. Quer dizer que têm uma roupa sobre elas, mas estão nuas. Elas colocarão sobre as suas cabeças um género de bossa de camelo. Elas não entrarão no paraíso e não sentirão o cheiro do paraíso, sendo que o seu cheiro se fará sentir de longe. Então este hadith, o seu sentido é idêntico ao hadith anterior. O hadith anterior, como dissemos, foi mencionado por At-Tabarani, e este hadith foi relatado por Muslim. E repito este hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que há dois tipos de pessoas do inferno que ainda não vi. Uma delas, mulheres nuas, mesmo vestidas. Nuas, mesmo vestidas. Elas colocarão sobre as suas cabeças um género de bossa de camelo. Elas não entrarão no paraíso e não sentirão o seu cheiro, sendo que o seu cheiro se fará sentir de longe. Depois o autor, Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, disse o seguinte: o grande sábio Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, disse o seguinte no comentário destas narrações, destas duas narrações. Então aqui vemos que Sheikh Al-Albani mencionou a terceira condição que deve respeitar o jilbab, que dissemos que é que seja espesso e não transparente, e nos disse que as roupas transparentes não fazem senão aumentar a tentação e o charme da mulher. Depois disso, mencionou duas evidências claras e evidentes que não necessitam comentário e explicação, pois são claras e
evidentes, como dissemos, mas, além disso, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, mencionou o comentário de um grande sábio da Sunna, que é Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, acerca destes dois hadithan, destas duas narrações, dizendo, e aqui é a palavra de Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fala das mulheres que vestem roupas ligeiras. Reparem na explicação de Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, que diz que aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam fala das mulheres que vestem roupas ligeiras. Quer dizer que estão vestidas, mas de forma ligeira, com roupas ligeiras. Roupas finas que deixam aparecer o corpo e que não o cobrem. Que deixam aparecer o corpo e que não o cobrem devidamente. Portanto, elas estão vestidas linguisticamente, mas nuas na realidade. Esta palavra é bastante benéfica. Portanto, elas estão vestidas linguisticamente, mas nuas na realidade. E isto derivado ao facto que as roupas que vestiram não cobrem devidamente o seu corpo. Não cobrem o corpo devidamente, derivado a serem finas, a serem roupas ligeiras. Sheikh Al-Albani, rahimahullah, continuou a mencionar evidências e nos disse que, em um athar relatado por Ibn Sa'd, que disse que vi Hafsa, filha de Abdurrahman, filho de Abu Bakr, entrar na casa de Aisha, radiyallahu anhum, e sobre ela um véu fino e transparente que deixava aparecer a sua testa. Então Aisha, radiyallahu anha, o rasgou, isto é, rasgou o véu transparente com o qual ela se cobria, e disse-lhe: mas então tu não conheces aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer na Surat An-Nur? Isto é, tu não conheces o versículo revelado por Allah Jalla wa Ala na Surat An-Nur acerca do jilbab? Depois Aisha radiyallahu anha pediu que lhe tragam um véu e a vestiu com ele. Então reparem bem neste athar relatado por Ibn Sa'd, no qual diz que viu Hafsa, que é a filha de Abdurrahman, e Abdurrahman é o filho de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Então esta a neta de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu entrou na casa de Aisha, entrou na casa da sua tia, a Aisha, que é a irmã de Abdurrahman, filha de Abu Bakr. Quer dizer que Aisha e Abdurrahman eram irmãos. E Hafsa era a filha de Abdurrahman. Então é a sobrinha de Aisha radiyallahu anha. Então Hafsa entrou na casa de Aisha radiyallahu anha, na casa da sua tia, a esposa do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E sobre ela, isto é, Hafsa, estava coberta com um véu que era fino e transparente. Fino e transparente, que deixava aparecer a sua testa. Quer dizer que a testa de Hafsa estava descoberta devido ao facto que este véu não era suficientemente espesso, era transparente.
Então a Aisha, e reparem bem, porque aqui é uma lição para nós todos. A Aisha, que é a mulher do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, uma das mães dos crentes. Reparem naquilo que ela fez e naquilo que ela disse. Então a Aisha, radiyallahu anha, a primeira coisa que fez é que rasgou o véu transparente. O rasgou imediatamente. E disse à sua sobrinha o seguinte: mas então tu não conheces aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer na Surat An-Nur? Isto é, não conheces o versículo revelado por Allah subhanahu wa ta'ala na Surat An-Nur? E depois disso, Aisha radiyallahu anha pediu que lhe tragam um véu e a vestiu com ele. Depois o autor, rahimahullah, Sheikh Al-Albani, comentou rapidamente este athar dizendo, na frase de Aisha radiyallahu anha, mas então tu não conheces aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer na Surat An-Nur, nos indica que a mulher que se cobre com roupas transparentes, na realidade não está coberta e não obedeceu à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala no versículo número 31 de Surat An-Nur. يقول الله تبارك وتعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, e que elas estendam e que elas façam pender os seus véus sobre os seus peitos. E Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, continua e menciona mais uma evidência. Mais um athar. Dizendo, e no outro athar, também relatado por Ibn Sa'd, que Al-Mundhir, filho de Az-Zubayr, logo que chegou do Iraque, enviou à sua mãe, isto é, Asma bintu Abi Bakr, um género de roupa fina, mas de boa qualidade. E isto depois que ela tenha perdido a visão. E isto depois que ela tenha perdido a vista. Quer dizer que era cega. Então ela o que é que fez? Palpou com a sua mão e se exclamou uf. Se exclamou uf. E uf é uma expressão de desagrado. Uf é uma expressão árabe de desagrado. E disse o seguinte: devolvam-lhe a sua roupa. Devolvam-lhe a sua roupa. Quer dizer que rejeitou esta roupa que lhe foi oferecida. E a razão é que é mencionada logo a seguir. Então ele lhe disse, ó mãezinha, essa roupa não é transparente. Ela palpou e disse uf. Quer dizer que não gostou desta roupa, além de não a ver, mas apenas a palpou, e ordenou que esta roupa seja devolvida. Não a aceitou. Então o seu filho lhe disse: ó mãezinha, esta roupa não é transparente. E a ela de responder: não é transparente, mas deixa aparecer as formas. Então reparem bem neste athar. Reparem bem na compreensão que a Salaf Salih, que os predecessores piedosos tinham do jilbab, da mulher no Islão. Reparem nesta mulher que era uma pessoa da idade, perdeu a visão, foi-lhe oferecido uma roupa, foi-lhe oferecido um tecido para que ela se cubra com ele. Então o que é que ela fez? Tocou com as suas mãos e se exclamou uf, e deu ordem
que esta roupa seja devolvida ao seu filho que lhe a tinha oferecido. E o seu filho lhe disse: "Oh mãezinha, esta roupa não é transparente. Não é transparente." A informou que não era transparente. Mas além disso, ela o que é que lhe disse? Disse-lhe: ela pode não ser transparente, mas deixa aparecer as formas. Porquê? Porque era fina. Porque era um tecido fino. Porque era um tecido fino. Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, fez um pequeno comentário deste athar, dizendo: tudo isto, quer dizer, todas as evidências que mencionou Sheikh Al-Albani, rahimahullah, tudo isto nos prova que estava bem presente no espírito dos Salafus Salih, dos predecessores piedosos, que as roupas transparentes e apertadas, Sheikh Al-Albani menciona bem, as roupas transparentes e apertadas, estreitas, não eram autorizadas. Então, os Salafus Salih compreenderam perfeitamente este ponto, que é que as roupas transparentes, as roupas apertadas, estreitas, não eram autorizadas. Não eram autorizadas para a mulher, como também não são autorizadas para o homem. Isto é um ponto importante. Quer dizer que o jilbab da mulher não pode ser transparente e não pode ser apertado. Mas convém de mencionar também que, além que um homem não vista um jilbab, as suas roupas devem ser largas. O muçulmano, veste-se com roupas largas. Com roupas largas que não deixam aparecer as formas do seu corpo. Isto é um ponto também importante a compreender para todos. E também não se pode vestir com roupas transparentes. Evidentemente, sobretudo, as partes do corpo que têm de ser cobertas. Estou a falar aqui do homem, não é? O homem, há certas partes do corpo que devem ser obrigatoriamente cobertas durante a oração e também durante fora da oração, obviamente. Por isso, deve também respeitar uma forma um hábito vestimentar que seja um vestuário que seja adequado ao Islão. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.